Mais uma vez, saudações cristãs a todos os irmãos e irmãs que nos assistem. É um prazer estar na presença de Deus, hoje acompanhado pelo nosso querido irmão Zeferino, para tratarmos dos assuntos do Senhor em palavras cruzadas, lições da Bíblia, lições da Escola Sabatina. Na lição número 10, já vamos muito à frente, quase muito próximo do fim do trimestre, e nessa lição número 10, estaremos a tratar com os amigos e irmãos que nos assistem um tema muito sugestivo, que diz uma maneira entusiasmante de estarmos envolvidos na missão para fazer amigos para Deus. Depois de termos visto na lição número 9 desenvolvendo uma atitude vencedora, ou seja, encontrar oportunidades de fazer penetrar e vincar o Evangelho onde, a olhos humanos ou com as nossas pré-ideias, não conseguimos, mas ali onde Jesus conseguiu e nos deixou o legado de que não podemos tratar as pessoas com o nosso simples olhar, mas impelidos pelo Espírito Santo para fazer avançar a missão. Então, fazendo o link da lição 9, onde não podemos deixar de amar as pessoas e, por essa via, fazer amigos para Deus, temos na lição número 10 métodos, formas de, por uma maneira entusiasmante, nos envolvermos na missão. Ou seja, Jesus, olhando para os discípulos, disse, já bem na parte final do seu ministério: a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. E nisto, para que vocês façam a vontade do Pai e de pôr em prática tudo o que estou a vos ensinar, peçam a Deus para que vos mandem um ceifeiro. Então, isso significa que Jesus terá orado pelos discípulos, pedindo a Deus que viessem ceifeiros para que a obra não ficasse paralisada. Então, não estou sozinho, como disse há pouco, estou com o nosso amigo e vosso irmão já conhecido, o irmão Zeferino, que vai nos ajudar aqui por algum tempo, desenvolver, passar ideias, imbuídos, nós os dois, pelo Espírito Santo, para entendermos e fazermos também entender os outros que nos assistem. Mas antes que ele tenha a palavra, dizer que tem-se dito que é melhor dois que um, porque ninguém é uma ilha, e se cada um de nós viver como uma ilha, nos perdemos. Também tem-se dito que é uma brasa, por mais acesa que estiver, se estiver sozinha, em pouco tempo ela acaba apagando. Isso significa que o que vamos falar por 30, 35 minutos tem que ver principalmente com os pequenos grupos. Pois, obrigado, irmão Beneneco, pela apresentação. E também agradecer aos dirigentes do programa Palavras Cruzadas, né, por me terem formulado este convite. E para ti, nosso amigo que estás do outro lado, que fazes parte agora também, não é? Sempre como participantes diretos ou indiretos no estudo das lições, né? É um prazer ter-te ali do outro lado. Irmão Beneneco, muito gosto em poder participar novamente contigo nesta gravação. Já há um tempo que, por acaso, não gravamos juntos e já há um tempo que eu não vejo e confesso que estou com muitas saudades e gostaria de podê-lo ver muito brevemente. O tema é muito interessante, irmão Beneneco. É muito interessante. Por que eu achei ele muito interessante? Porque inicialmente, irmão Beneneco, notamos que o tema em si nos desafia. Por quê? É notório, no seio da igreja, percebemos uma certa preguiça espiritual, ou às vezes não achamos muita gente ou muitos irmãos com vontade de ir ao campo missionário, porque parece que é um pouco envergonhoso, dado algumas situações que às vezes advêm desse processo de evangelização. Mas o que fica, às vezes, as pessoas, ou nós os cristãos, escolhemos comumente permanecer no seio da igreja,
ficamos lá a ouvir as pregações, participamos dos belos hinos cantados, é bom, isso é uma coisa boa, mas só que quando somos chamados para ir ao campo missionário, temos encontrado muita dificuldade, ou seja, parece que não encontramos uma certa alegria, achamos como sendo um trabalho penoso. Mas a lição dessa semana vem nos desafiando, dizendo que devemos nos animar, devemos com entusiasmo nos envolver nesse trabalho missionário. O tema diz uma maneira entusiasmante de nos envolvermos, o que ele sugere automaticamente uma nova metodologia. E a metodologia que nos é apresentada ou sugerida é, conforme já fez menção o irmão Beneneco, é a formação de pequenos grupos. Quando vamos para as Escrituras procurando perceber, não é? Na introdução da nossa lição, até faz menção que nós podemos praticar exercícios físicos sozinhos, de forma isolada. Mas diz que isolados, como uma brasa que disse também o irmão Beneneco, por mais acesa que ela possa estar, mas isolada ela apaga-se rápido, nota-se também nas atividades físicas, em que as pessoas isoladas acabam fazendo, mas tendem rapidamente a cair na preguiça. Mas quando fazem de forma coletiva ou em grupo, sentem-se mais motivadas para avançar na realização dos seus exercícios. E diz que o entusiasmo também nós podemos encontrar no campo missionário, como na formação de pequenos grupos. Ou seja, no campo missionário, somos convidados a participar de uma forma metódica. Qual? Saindo em pequenos grupos, formando pequenos grupos. E a própria Bíblia começa a nos dar muitos exemplos, ela está rica em termos de exemplos de como esses pequenos grupos formaram. E o que mais me chamou a atenção foi inicialmente a Trindade, irmão Beneneco. Eu vou deixar que fales talvez do exemplo que nós temos sobre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo no processo de salvação e redenção. Como esse trio, esse pequeno grupo, porque nos é apresentado também como pequeno grupo, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, trabalharam na perspectiva de salvação, criação e redenção da raça humana. Pois bem, irmão Zeferino, nós não devemos viver cabisbaixo, fracassados, derrotados, porque o nosso Deus é poderoso, é vitorioso, venceu por nós em Jesus Cristo. E nessa missão de fazer amigos para Deus, em Jesus, o nosso Criador, e que também é nosso Salvador, os pequenos grupos desempenham um papel fundamental. A ideia de pequenos grupos nasceu na mente divina, é uma ideia de Deus. Porque na criação, primeiro, Deus é unidade na diversidade. Deus é unidade na diversidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E os planos da criação tiveram seguintes papéis, ou distribuição de tarefas. O Deus Pai foi o arquiteto. Foi e será sempre o arquiteto. Mas estamos a falar da criação, foi o arquiteto. Deus Filho foi o executor. Sim. E Deus Espírito Santo exerceu poder para a execução dos planos arquitetados pelo Deus Pai. Então, três diferentes, mas unidos no mesmo propósito da criação. Para a redenção, é a mesma coisa. Portanto, o plano da salvação da raça humana após a queda, Deus Pai, quem iria executar, ou quem executou, foi o Filho, Deus Filho, que milagrosamente nasceu numa virgem, viveu aqui entre nós, entre os nossos antepassados, e nos redimiu. Mas sempre apoiado nessa tarefa, nessa missão, na execução desse plano de redimir o ser humano caído, que antes foi avisado, sempre dizia um poder exercido pelo Espírito Santo. Portanto,
A ideia de pequeno grupo é divina, é primeiro divina. E passou para os seres humanos para que as pessoas não vivessem isoladas. E daí Adão não ter ficado sozinho. Não, Deus não fez Adão e ficou sozinho. Fez-lhe uma ajudadora. E depois veio a família humana. E cá estamos, aos cerca de 7, 8 bilhões de pessoas. Mas, para a salvação de almas, é necessário que hajam pequenos grupos. Porque, dizemos há pouco na introdução, e isso que fique patente, uma pessoa sozinha pode ter boas ideias, pode ser superdotada, pode ter muitos e bons talentos, mas sozinha pode até trilhar o melhor caminho para a salvação. Mas Deus não quer salvar só uma pessoa, quer salvar, se não todas, ou no mínimo muitas pessoas. Então, para isso é necessário o exercício de dons, o passar dos talentos que cada um de nós tem e recebe de Deus, para que aqueles que não conhecem, incrédulos, não conversam, recém-conversos, encontrem aconchego, por via daqueles que já têm alguma coisa a passar sobre a salvação. Por isso, os pequenos grupos são uma ideia primeiro divina, mas não ficou por aí. A ideia é espalhada pelos seres humanos para que muitos cheguem à salvação. É importante, é interessante ver como que a Bíblia foi escrita baseando-se na história de várias gerações e ao longo de muitos anos, mas ela foi compilada de forma a poder trazer informações necessárias para a salvação do homem para todo o mundo. Mas Deus, ao compor a Bíblia, é interessante, irmão Beneneco, que ele seleciona um grupo específico de pessoas que poderiam participar no ato de escrever as próprias escrituras. Irmão Beneco, já imaginou? A Bíblia é um livro muito poderoso. É um livro muito poderoso e ela narra diversas experiências, histórias da vida humana. Ela vale para muitos tempos, existe para muitos tempos ou todo o tempo, né, de uma forma geral. Mas é interessante que de todas essas gerações que já passaram desde que o mundo foi criado, você vai olhar na Bíblia e pergunta: quantos homens escreveram as Escrituras? Quer dizer que Deus selecionou um grupo específico para exercício de uma tarefa específica. E Deus dá o seu próprio exemplo, como fez menção o irmão Beneneco, sobre a distribuição em termos de tarefa no processo de criação e no processo de salvação. Portanto, é um modelo muito interessante a podermos seguir, de que para grandes realizações os pequenos grupos são essenciais, são fundamentais. É interessante. E na Bíblia não nos apresenta apenas inicialmente começamos com a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E eu fico até lembrando, irmão Beneneco, que o homem também, ou toda a geração humana, veio a partir de um pequeno grupo, não é? Deus como um ser extremamente poderoso. Deus podia ter dito que na criação do homem, né, Deus podia ter feito automaticamente muitos homens, né? Mas notamos que Deus acha necessário que os seres humanos passem por um certo processo durante a realização de qualquer feito que seja. Então, olha que Deus, com o intuito, com o objetivo de criar a raça humana, né, ele começa apenas com quem? Com Adão e com a Eva. Ou seja, por meio destes,
poderia fazer, por meio de dois, poderia fazer muitos. E depois a situação repete-se, não é? Quando o mundo foi destruído pelo dilúvio, 8 pessoas apenas foram salvas, um grupo restrito. Mas através daquele grupo restrito, Exato. Deus podia novamente dar seguimento não digo, na constituição, na formação novamente de uma grande geração. Então, muitos exemplos encontramos na Bíblia em que Deus começa com pouco para fazer muito. E não foi apenas a Trindade que nos é dada como exemplo, mas também fala-se de outras pessoas. O irmão Beneneco quer falar de um personagem como o Paulo, talvez? Mas estamos a poucos minutos do intervalo, mas antes de dizer que nas Escrituras encontramos exemplo de pequenos grupos já no tempo de Israel literal. Porque no tempo de Israel literal, depois de Moisés estar maduro aos olhos de Deus, depois dos 40 anos no deserto, ser formado e formatado pelo Espírito Santo para que fosse usado por Deus para tirar o seu povo da escravidão egípcia para levar para uma terra prometida, Canaã terrestre. Moisés conduziu inicialmente o povo sozinho. E era uma tarefa muito dura, árdua e enfim. E ouvindo o seu sogro, já adulto, Jetro, ouvindo as instruções que ele passou, ele pôs em plano a divisão do povo em pequenos grupos. Portanto, cada um dos israelitas fazia parte de um grupo de 10 pessoas. E cada grupo de 10 pessoas era sempre liderado por um oficial piedoso, um oficial que podia estar escolhido, a dele, podemos assim dizer, que estava em condições de gerir problemas espirituais, criar comunhão, companheirismo, bom relacionamento e resolver todo tipo de problemas e para moldar o caráter das pessoas e não só aquela interajuda que dizemos que ninguém é uma ilha, ninguém pode viver como uma ilha. Por isso, no princípio, Moisés encontrou muita dificuldade porque ele era tudo para mais de 1.000 pessoas, eram quase 2.000 pessoas ali. Então, com aquela divisão, ele pelo menos consultava os líderes e depois os problemas eram resolvidos pouco a pouco. Não é à toa que ele muitas vezes disse: vamos ter paciência, vamos ter calma, vamos ter fé, porque Deus nos pôs à prova. Então, as escrituras são enfáticas, vamos ver mais à frente, mas como estamos próximo do intervalo, dizer que para além de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, para além de Adão e Eva, para além de Noé, há o exemplo de Moisés, que sozinho não podia liderar mais de 2.000 pessoas, então teve que se apoiar aos pequenos grupos. É verdade, é um exemplo muito clássico das Escrituras, portanto, partindo da Trindade, e aprendemos também com Moisés na necessidade da formação de pequenos grupos. Então, vamos agora ouvir um trecho musical. Essa música nos é oferecida pela a Igreja Dia 20, no o programa Sexta-Noite. Eu estava no monte e vi Jesus morrer. Triste eu pensava, será que o mal irá vencer? Queria tanto exaltar o Rei de Israel, mas sem vida já o descem da cruz. Lararara, 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 lararara. Em vez de um trono ele vai para o sepulcro de José. Estou tão fraca,
estou tão só. Onde está a minha fé? Tenho saudade de Jesus. Anseio ver de novo o seu olhar e sentir o seu poder, seu amor. Hoje então um anjo me contou: Cristo já venceu a morte, ressuscitou. Minha fé se renova, a esperança me envolve. Ele vive, Jesus vive, vive está. Ele vive, Jesus vive, vive está. Ele vive, vive está. Então, depois de nós termos abordado os temas que nos são sugeridos pelas Escrituras, falando sobre a necessidade da formação de pequenos grupos, ou o envolvimento, né? O entusiasmo que devem ser criados ou promovidos nesses pequenos grupos, falamos primeiramente da Trindade. Agora falamos de um exemplo muito clássico, que é do Moisés, né? Porque, na verdade, Moisés teve uma tarefa enorme, e foi muito bem resumido este ponto relativamente a Moisés pelo irmão Beneneco, isso no Antigo Testamento. Agora, mas o Novo Testamento também tem uma grande personagem que apresenta e dá-nos um exemplo formidável da necessidade de formação de pequenos grupos, e é o Paulo, não é? O Paulo, ele considerava-se como o mais novo entre não em termos de idade, não é? Mas é como se o Paulo fosse o 13º grupo, né? Porque os discípulos, quando Cristo, na verdade, até em vez de começar por Paulo, era justo falar de Cristo, não é? Porque Cristo também, que é no Novo Testamento, logo no seu início, no início do seu ministério, ele forma um pequeno grupo, que são os 12, né? E depois dali, e Cristo, o seu exemplo é maravilhoso, porque ele reinicia a igreja a partir desses 12. E dali surge também o Paulo, né? O Paulo, que entre os discípulos, ele foi o que mais escreveu livros. E o Paulo traz uma analogia muito interessante, que fala sobre o corpo humano, não é? E é um exemplo que é brutal, porque ele fala de como o corpo é formado, é constituído por diversos membros, e como os membros são constituídos por órgãos, e esses órgãos que constituem os sistemas, ou seja, revela aí a dependência de cada membro, tem de forma direta ou contribui de forma direta no funcionamento, ou quer pela fisiologia ou funcionamento do próprio corpo humano, como resultado final, promovendo a saúde ou o bem-estar do próprio homem. E diz que nós somos o corpo de Cristo. Então, nesta formação dos pequenos grupos, o exemplo que Paulo nos traz falando do corpo humano é bastante claro, é um exemplo perfeito
para nós podermos olhar, encarar na perspectiva de podermos construir esses pequenos grupos. Com certeza. Dizer que aprende-se muito em pequenos grupos e depois da divindade, que era 3 em 1 e 1 em 3, daí por frente, os pequenos grupos passaram pelo menos a ter entre 6 a 12 pessoas. Portanto, Noé eram 8, os discípulos eram 12, 12. Os grupos de Moisés eram de 10, os de Paulo variavam entre 6, 7, 8, por aí. Tanto, segundo o especialista, o número de pequeno grupo, o número de pessoas integrantes no pequeno grupo deve variar entre 6 a 12. E já na introdução também dissemos que os números, a oração tem poder. E o número de pessoas também pode ter poder, porque fazendo exercício sozinho, como disse o irmão Zeferino, é bom, mas se tiver acompanhado, melhor ainda é. Por isso, fazendo também menção do que aprendemos na lição número 6, possibilidades ilimitadas, onde Deus nos dá, por sua vontade, dons e talentos diferentes. Estes devem ser exercidos de forma entusiasmada para alcançar pessoas, quer incrédulas, quer recém-conversas, quer aquelas que, enfim, nos pequenos grupos, o foco é desenvolvimento espiritual, é o alimento das pessoas, é o alimento espiritual e a evangelização. E não só isso, temos até a satisfação de necessidades materiais mesmo, até econômicas e financeiras. Por isso, é no pequeno grupo onde se pode notar a dificuldade que as pessoas vão enfrentando, porque em igrejas muito grandes, portanto, com um número de pessoas muito elevado, não se percebe assim, de uma forma geral, quais são as necessidades individuais que as pessoas têm, mas nos pequenos grupos, os líderes aí vão sabendo o que o que se passa aqui, o que se passa com esse, com aquele, para depois, um núcleo mais restrito da liderança, sabendo do que se passa, poder resolver passo a passo, com espírito de comunhão e companheirismo, os problemas das pessoas. E os problemas aqui, repito, são espirituais, de evangelização e problemas próprios mesmo, problemas materiais aqui, financeiros, econômicos e por aí fora. Portanto, a irmã White diz que a ideia de pequenos grupos foi demonstrada por aquele que não pode errar, que é Deus, e que a formação dos pequenos grupos, a semelhança do que é o funcionamento do corpo humano, todos devem e são importantes. Portanto, a boca não pode dizer que não precisa do olho, o olho não pode dizer que não precisa dos ouvidos, enfim. Há aqui uma interdependência de funções para o funcionamento de um único corpo, que é o corpo humano. E é assim que Deus quer que funcione a igreja como um todo. Pois, agora, de uma forma mais específica, quando existe a formação dos pequenos grupos, permite que cada um possa pôr em prática a sua responsabilidade, o exercício das responsabilidades aumenta, e isso é bom quando somos chamados a participar de forma direta em um determinado objetivo. Por quê? Porque aprendemos a conhecer as nossas fraquezas, as nossas debilidades, e ao mesmo tempo podemos trabalhar nelas, tornando-nos cada vez mais capazes ou habilitados para exercer qualquer uma outra função. Portanto, é importante. Ainda vemos que, ainda no grupo de 12, Cristo ainda repartia dos 12, mandava de 12 em 2. Exato. E eu gosto de olhar o modelo divino. Quando Deus, embora que Ele tenha criado o mundo inteiro, mas lembra, irmão Bereneco, que Deus não dá nome aos animais. Deus chama Adão para que ele pudesse fazer parte, para que ele conhecesse exercitasse a sua responsabilidade também, de ele atribuir o nome dos animais. Então, embora não foi Adão que criou, mas Deus chama Adão como um grande parceiro, fazendo com que ele participe, dando nome aos animais. Então, todos os nomes que foram atribuídos aos animais foram dados
pelo Adão, porque Deus lhe deu essa oportunidade de participar. Então, nota-se esse princípio também, que nos pequenos grupos, um dos grandes objetivos é fazer com que cada um seja participante direto, que ele experimente em sua própria vida a necessidade de o fazer, porque isso ajuda no melhoramento do seu próprio caráter também. E depois, a formação dos pequenos grupos, ao exercitarmos ou desempenharmos essas tarefas pelas quais a igreja nos convida, permite que nós sejamos usados, sejamos instrumentos na mão divina no processo de salvação de outras pessoas, que é um grande objetivo da parte de Deus, que é a salvação do homem. Eu não sei o quanto, não digo tempo, não é? Mas os 30 minutos para abordar esse tema, os 30 minutos não é suficiente, mas o essencial, os modelos que Deus nos traz pelas Escrituras, é notório. É um exemplo que nos permite automaticamente ver que a formação dos pequenos grupos é o melhor método para podermos alcançar grandes objetivos. Eu dou a palavra a ti, irmão Beneneco, para que possas apresentar de forma resumida mais alguns temas, desenvolver mais alguns temas relativamente à nossa lição. O tempo vai corrido. Sim, já não temos tempo. Dizer que pequenos grupos, dando continuidade ao Novo Testamento, eles usavam as casas, e dizer que a ideia é que o pequeno grupo comece em nossa casa, né? Em nossa casa, estou a dizer, a esposa, o marido, os filhos, enfim, as pessoas que estão em casa, e depois estender-se. Portanto, começa com um grupo de casa, depois dele estar mais ou menos formatado, estender-se. É o vizinho, é o amigo, é o colega, enfim. É assim, começar em casa, porque no passado a igreja do Novo Testamento estava a crescer em número e muito rápido. E era visível que os problemas podiam surgir. Então, em pouco tempo, depois do Pentecostes, a igreja cresceu e era necessário para fazer face às dificuldades e até a pouco continuar com a expansão do próprio evangelho, que houvesse pequenos grupos e eles se reuniam em casa. E a dinâmica é de que num pequeno grupo deve se pautar pela oração, pela pregação do evangelho, ou seja, o foco na dinâmica do pequeno grupo é testemunhar, o ser usado pelo Espírito Santo e cada um exercer o seu dom, o seu talento para fortalecer o pequeno grupo e todos estarem envolvidos de forma entusiasmada para alcançar incrédulos, pessoas recém-conversas, pessoas ateias mesmo, né? Porque Deus quer salvar o maior número de pessoas e usam aqueles que já sabem alguma coisa da palavra para influenciar os outros, começando em casa. Portanto, é uma lição muito rica, conforme disse, abordá-la em pouco tempo. Deixa-se muita coisa para dizer, mas o foco, como Jesus nos deixou, é que para os discípulos, eles deviam ter alimento espiritual, evangelização e companheirismo. Aqui no companheirismo, para saber pouco a pouco, ponto a ponto, em que situação as pessoas estão, porque quem tem dificuldades físicas, materiais e por aí vai, facilmente tem dificuldades espirituais. Portanto, não adianta só incentivar para o evangelho ou para o evangelismo quando a pessoa tem dificuldades materiais ou físicas. Portanto, tem que se resolver. Os pequenos grupos são instituídos para neles se resolver todos os problemas, começando com os físicos, materiais e depois passar para a espiritualidade. É verdade. Quer dizer que os pequenos grupos vão apresentando os relatórios, né? E vão levando os relatórios para os nossos dirigentes, né? Conforme era feito com Moisés, cada um ia dirigindo um grupo em função das suas capacidades. Como sendo o primeiro, né? Nesse exemplo, ou na apresentação desse modelo, né, de pequenos grupos, de nossa parte só resta é metermos-lo em prática, de forma que nós possamos alcançar os objetivos pelos quais Deus nos propôs.
Então, que Deus nos possa abençoar. Você aí do outro lado, não esquece de continuar a fazer também os seus estudos, de formas a podermos crescer cada vez mais, porque não conseguimos chegar a abordar todos os assuntos que nós temos aqui, ou que a nossa lição nos traz, num intervalo de 30 a 40 minutos. Então, que o Senhor nos possa abençoar. Irmão Beneco, foi um prazer poder participar contigo novamente nessa gravação. Que Deus te possa abençoar. Prazer é todo meu. Esperamos que voltemos a nos encontrar em breve, se Deus quiser.